Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, olha com quem que nós estamos hoje. Ele, o Boca do Inferno, Gregório de Matos e Guerra, um belo rapaz aí, né? Do século XVII, um homem muito à frente de seu tempo, mas muito à frente mesmo. Ainda hoje ele nos surpreende, autor de excepcionais sonetos. Falaremos sobre o gênero soneto hoje. E você precisará disso muito fortemente, porque das obras do Paz, acompanha comigo, você tem 17 obras do Paz, 4 sonetos do Gregório de Matos, mais um soneto do Petrarca, mais um soneto do Camões, mais os 2 sonetos do Cláudio Manuel da Costa. Então, das 17 obras do Paz, das 17 obras do Paz, 8 são sonetos. Obviamente que a gente precisa dominar esse gênero, tá certo? E o nosso primeiro ponto aí do Gregório de Matos diz respeito ao seguinte: um autor do Barroco brasileiro. Marcelo, do Barroco nós temos somente ele como autor de obra do Paz? Não, nós temos ele e o padre Antônio Vieira, beleza? Então, falou de Gregório de Matos, falou de Barroco. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo, falou de Gregório de Matos, falou dos seus 4 tipos de poesias. Marcelo, a UNB cobra as 4? Cobra. Eu selecionei um tipo de poesia para cada. Você sabe que eu faço parte do grupo da UNB, da Matriz do Paz, e eu que seleciono as obras. Então, coloquei lá para nós uma que é de vertente religiosa, uma que é amorosa, outra que é filosófica, e, por fim, a satírica. Aqui você já sacou a jogada, não é? Espero que você já tenha entendido que, se nós temos 4 tipos de poemas do Gregório de Matos, 4 vertentes de sua lírica, toda vez que eu falo a palavra lírica, significa que eu estou falando daquilo que diz respeito ao gênero lírico. Qual que é o gênero lírico? O gênero da poesia. Então, a lírica do Gregório de Matos são todas as características da poesia do Gregório de Matos. Tá bem? Marcelo, o que faz parte do gênero lírico e que é importante para mim? Poesia e letra de música. Por isso que fique atento, fique atenta, preste atenção, porque quem sabe não vem por aí as análises também das letras de música, das obras musicais que o Paz tem. Então, qual que é a jogada? São 4 poemas na lista de obras do Paz. 4 vertentes da poesia barroca do Gregório de Matos, é um poema para cada vertente, tá certo? E aí, nesse sentido, olha aí o que nós temos, né? Opa, que eu tô na frente, né? Deixa eu vir para cá, pronto, melhorou. Então nós temos a poesia religiosa, amorosa, filosófica e satírica. Pô, me ajuda aí, queridão. A Jesus Cristo Nosso Senhor, olha o título do poema. Então, nós falaremos hoje, nessa videoaula, neste momento, de poesia religiosa. Ó, Tintim, tá com a sua água aí. Ó, vem para a UNB, hein? Projeto podcast oficial da UNB, que sou eu o apresentador. Quero que você assista meus podcasts também. Então, da poesia religiosa do Gregório de Matos, nós tiraremos várias coisas do próprio Barroco. Vamos ler o poema? Então, primeira coisa que você vai prestar atenção aqui, nesse momento, é a seguinte. Dá uma olhada aí. O que é um soneto? Então, soneto é essa composição poética. O soneto é uma forma fixa poética. Cadê o seu caderno? Tem gente que está aí com um bloquinho de anotação, mas tem gente que não está anotando nada, está só me ouvindo.
dá uma pausa, caneta na mão, não se assiste aula sem caneta na mão, sem caderno, não se assiste aula. Em nenhum nível, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aula de concurso, de cursinho, sala de aula, pré-escola, para a NASA, para a Disney, não interessa. Caneta na mão, caderninho e anotando. O bom da videoaula é isso, né? Uma videoaula de 20 minutos pode durar 1 hora. Você pausa, anota, volta, pausa, anota, extrai tudo dali. Então, o nosso Gregório de Matos, olha aí, compõe sonetos. Cláudio Manuel da Costa também, o Petrarca, o Camões. Então, o soneto é essa composição aqui, ó, olha aí. 14 versos. Ué, por que não está escrevendo? 14 versos. Sempre. Não tem soneto de 15, não tem soneto de 13. E nós precisamos ter 4 estrofes. Então, essa daqui é um quarteto. Né? Essa daqui também. E essas daqui são tercetos. Essa daqui e essa daqui também. Eles são metrificados e rimados em seus versos. Beleza? Então, olha, nem começamos a ler, né? Mas já precisamos saber de tudo isso. Então vamos lá? Fazendo a métrica. E a vantagem disso é que, como a prova do PAS não vai cobrar outros textos que não esses, você não vai ser pego de surpresa, E já vou dar logo o bizu. Eu vou fazer a métrica aqui, e a métrica desse daqui é basicamente a métrica de todos os outros. Ó. Marcelo, como é que eu faço essa história de métrica? Ué, o que aconteceu aqui? Eu tenho que fazer a divisão silábica ali, igual eu faço de qualquer coisa? Não. Caramba. Volta aqui. Como é que eu faço a métrica? Ih, essa caneta está muito zoada. Vamos lá. Como é que eu faço a métrica? Então, a métrica é a divisão silábica. E desculpa. A métrica não é a divisão silábica. Volta. A métrica não é a divisão silábica. A métrica é a divisão fonética. Você vai prestar atenção no som das palavras. Então, olha aqui, ó. Senhor, mas, não, por. Se fosse divisão silábica, como é que ficaria? Porque e pecado. Agora, olha o som. Porque e pecado. Então, aqui a gente juntou, ó. Vogal aqui. É igual Belo Horizonte. Quer ver? Belo Horizonte. Fala Belo Horizonte aí. Deixa eu ver. Viu? Você não falou Belo Horizonte. Ninguém fez pausa aí. Todo mundo junto. 3, 2, 1, vai. Pronto. 3, 2, 1, valendo. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, o que aconteceu? No Belo Horizonte, nós juntamos... Ó, no Belo Horizonte, nós juntamos essas duas aqui, ó. Belo Horizonte. Percebe? Então, esse fenômeno é um fenômeno fonético. Belo Horizonte é na escrita. Na hora que eu falo é Belo Horizonte. Então, por isso que ali no poema, a nossa atenção tem que se dar nesses momentos em que nos versos há junção de vogais. Pequei, Senhor, mas não porquei, pecado. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que aqui juntou, não é isso? 9, 10. Marcelo, eu vou contar a última. Não vamos contar a última aqui, porque não vamos até a última sílaba, mas vamos até a última tônica. A palavra pecado é uma
paroxítona, não é pecado, não é pecado. Pecado. Então tem um negócio interessante, né? Como vem aí basicamente do português de Portugal, que tem mais paroxítonas do que oxítonas, tradicionalmente você para na penúltima. E muita gente confunde achando que isso é regra, e não é. O português do Brasil ele tem muitas oxítonas, por conta aí, né, da miscigenação, das junções com línguas e dialetos que vieram das nações africanas, das nações indígenas aqui do Brasil, né? Então, vamos pegar a Canção do Exílio como exemplo. Lembra da Canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então vamos lá? Minha terra tem palmeiras. Deu 7, não é isso? Paramos na segunda. Palmeiras. Ah, Marcelo, pois é, ó. Você falou que ia ser diferente, mas de qualquer maneira não contou a última. Calma, queridão. E o verso de baixo? Onde canto sabiá. Então olha o que aconteceu. A gente vai até a última porque sabiá é oxítona, né? Onde canto sabiá. Então, sempre atento a isso daqui, tá? Você vai até a última tônica, não necessariamente até a última sílaba, mas no nosso caso, do primeiro ano, dos sonetos do primeiro ano, a gente está aqui, versos, anota. Se tem 10 sílabas poéticas, como é o nome desse verso? Decassílabo. Então, verso decassílabo. E como que funciona o sistema de rimas? Que a gente tem que colocar, vamos colocar uma cor que vai diferenciar bem, porque vai ser em cima dos mesmos versos. Marcelo, a gente não vai fazer a métrica dos outros versos? Pode fazer, do jeito que você quiser. Ó. Da vossa alta clemência me despido. Deu 10. Marcelo, todos vão dar 10, todos. Então Cabra tinha que fazer... Ele tinha que dizer o que ele tinha para dizer em 14 versos, não 13, não 15. 4 estrofes, e não 3 ou 5. Então tem que ser 2 quartetos e 2 terceiros. Quarteto porque tem 4 versos. Terceiro porque tem 2 versos. E tinha que metrificar e rimar. Vocês acham que era fácil fazer soneto? Tá maluco. Tá doido. Ó, então o cara tinha que ser gênio, né? Então, pecado. Rima a gente vê com o último. Vai ficar melhor, né, gente? Assim, ó. Vai ficar bem melhor. Assim. Não, né? Assim, ó. Pronto. Vai ficar bem melhor assim, sem a minha imagem. Você vê que não mudou nada, né? Eu continuo. Aqui é que diminui. Vamos ficar assim? Deixa eu ficar aqui, senão eu fico com saudade de vocês, ó. Então, pecado. Beleza? Pecado rima com despido? Não. Pecado rima com delinquido? Não. Pecado rima com empenhado? Opa. Pecado rima com empenhado. Então, como essa foi a primeira rima que apareceu, a gente coloca A. E ela se repete aqui, aí a gente coloca A. Agora vamos para despido. Despido rima com delinquido? Rima. Como foi a segunda rima que a gente encontrou, a gente coloca B. A, B, B, A. Tá, se eu coloquei o A ali, vamos colocar o B aqui também, né? Pronto. Então, acompanha comigo. A, B. Vou botar embaixo aqui, em cima. A, B, B, A. Onde que estão as rimas principais? Nos polos. Então, essa rima se chama interpolada, porque ela está nos polos. Marcelo, e se fosse A, B, B? Aí elas vieram em pares. Significa que essas são as emparelhadas. Marcelo, e se viesse A, B, B... Não, a BBA é a nossa, né? A, B, A, B. Volta.
AB, tira a borracha, volta para a caneta, AB, AB. O que aconteceu? Olha aqui, ó. Elas estão alternando com a outra. Então, interpolada porque está nos polos, emparelhadas porque elas vieram em pares. Caneta tá difícil aqui, ó. E aqui, alternadas. Alternadas. Beleza? Muito bem. Interpoladas, né? Vamos manter o paralelo, já que eu estou botando tudo no plural. Então, caramba, Marcelo, 15 minutos de aula e a gente nem leu o poema, para você ver o tanto de teoria que a gente vai ter que associar a ele. Claro que dos outros poemas, desse poema em diante, nos outros a gente não vai repetir nada disso. Eu estou usando esse poema para a gente aprender os aspectos de soneto, né? E existiam, em essência, dois tipos de sonetos. É pouco provável que a UNB cobre isso, mas eu vou te ensinar, primeiro porque facilita, eu estou em cima da alternada, né? Primeiro porque facilita no entendimento de 3 dos nossos 4 poemas do Gregório de Matos, e nos ajuda lá com Camões, com Petrarca e com Cláudio Manuel da Costa, os outros autores dos quais temos obras do Paes. Agora, a questão é a seguinte: ainda que seja pouco provável que a UNB cobre, vai que entra essa cobrança e aí você está comigo, então não corre o risco. Soneto, que é esse aí, do jeito que eu falei, 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos, os versos têm que ser metrificados e têm que ser rimados. Beleza? Então, soneto. Agora, se o autor fizesse uma sequência de regras também para o assunto, porque a gente está falando da forma aqui, concordam comigo? Mas se esse cara fizer uma sequência para o assunto também, seguindo regras, aí ele entraria no que a gente chama de soneto clássico. Deixa eu arrumar uma cor aqui boa para soneto clássico. Vou usar o... Aqui, ó, vou usar o vinho, pronto. Vamos lá. Como é que funciona o soneto clássico? A primeira estrofe apresenta o tema a ser desenvolvido no soneto. Então o cara tem 4 versos para tratar e apresentar o tema. Segunda estrofe, o cara vai continuar, então continuação do tema. Beleza? Então nos outros 4 versos da segunda estrofe, o cara mantém aí a lógica dos temas. Beleza. Já na terceira estrofe, esse cara vai fazer uma contraposição. Então, o que significa isso? Esse cara aqui, ele tem que ser bom de argumento, presta atenção. O cara tem que ser bom de argumento para que ele próprio contraponha uma ideia ao que ele próprio está defendendo. Na sua redação, na sua dissertação argumentativa, isso se chama contra-argumentação. Então eu trago uma defesa de uma tese e eu mesmo trago um argumento contrário. Entendem isso? Então, sei lá, vamos supor que eu estou defendendo a maioridade penal, a diminuição da maioridade penal. Um exemplo, ela é hoje, né, ali nos 18 anos, e eu estou defendendo que ela venha para os 16. Né? Tá bom. Aí, primeiro parágrafo, introdução. Eu digo que
a criminalidade tem uma porcentagem muito grande de ações criminosas com menores de 18. Então o cara comete um determinado crime com 18 anos, ele vai ficar 30 anos. O cara comete esse mesmo crime com 17 anos e 11 meses, ele vai ficar 3 anos, no máximo. Então, eu venho com isso daí. Criminalidade muito grande com pessoas que são menores de 18 anos. Primeira argumentação, primeiro parágrafo de argumento, eu digo que esse é o ponto. Aí, alguém poderia virar para mim e falar assim, tá bom. Então, se você diminuir para 16, a gente vai começar a ter a figura entrando no crime aos 15 e aos 14. Nesse ponto, eu mesmo trago isso. Então, ao invés de esperar alguém me rebater, eu trago o que aí é a contraposição. Na minha redação, isso seria um contra-argumento. O que significa que para fechar a minha dissertação, assim como para ele fechar o poema dele, ele tem que ser muito habilidoso, porque ele tem que dar conta até da contra-argumentação. Então, o que você traria na conclusão para sustentar isso? Entende? É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Então, o nosso último momento do poema, que é a última estrofe, tem que ser o fechamento, ó, a conclusão, né? Mas sério, isso parece com a dissertação argumentativa. Na verdade, é a dissertação argumentativa que parece com isso. E, além de tudo, o cara tinha que chegar no último verso, e o último verso ser capaz de encerrar e concluir os 3 anteriores. Se o cara fizesse isso, ele estaria então demonstrando que ele sabe compor um soneto clássico. Esse último verso tem nome? Vocês viram que eu destaquei ele. Tem. Ele se chama Fecho de Ouro. Ih, cara. Fecho de Ouro. Beleza? Então, aqui nós temos o que precisamos para começar a estudar o Gregório de Matos. A estrutura do soneto está aí. O soneto, ele surge quando? Olha lá a aula do Petrarca, né? No humanismo. E o que é o humanismo? Não é aquela transição dentro da Idade Média para o Renascimento? E o Renascimento não é justamente uma retomada e um novo mergulho no racionalismo, na visão humanística do mundo ao invés da visão teológica da Idade Média? Então, é uma visão racional. Nesse sentido, o soneto difere-se das composições medievais, né? Porque ele vai apresentar uma estrutura racional, uma valorização do pensamento humano, o que significa que o cara tem que dar conta de argumentar, ele tem que trazer a razão, ele tem que trazer teses, né? Por aí vai. Então a estrutura que você está vendo aqui, ela se parece muito com a estrutura da dissertação, né? Justamente porque você tem que dar conta de defender uma ideia com argumentos e concluir. Mas sei lá, na dissertação argumentativa que eu treino para o Enem, na última parte dela, na conclusão, eu tenho que apresentar uma proposta de intervenção. Aí também, olha lá, ó. O fecho de ouro, ele encaminha tudo que você defendeu antes. Tudo bem? Então, olha só depois de 24 minutos é que a gente vai fazer a leitura do poema e para ficar tranquilo, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa aula em duas, justamente para ela não ficar muito densa e muito pesada. Então eu vou fazer a leitura, apontar todos esses elementos e na próxima a gente vem com estrofe a estrofe, tá bom?
Então você fica tranquilo, porque você pode inclusive ver essa videoaula, pausou, né, terminou, beleza, peguei tudo isso em outro momento, amanhã, depois de amanhã você vem para outra, senão a gente fica 1 hora, né, na videoaula, tá bom? Então vem comigo, vamos fazer a leitura do poema. Olha lá, ó. A Jesus Cristo nosso Senhor, pequei, Senhor, mas não porque em pecado da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejam só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a. E não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então vejam, o que a gente viu logo no começo, que esse poema ele se insere em qual dessas líricas dele? Religiosa, amorosa, filosófica ou satírica? Religiosa. Segundo, já sabemos que é um soneto clássico, então, mesmo sem termos entendido ali mais ou menos o que ele está falando, algumas coisas, né? O cara está falando de pecado, olha lá, ó, está falando de perdão de Deus. O poema começa com Jesus Cristo, ovelha perdida. Se você é uma pessoa que minimamente lê a Bíblia, você sabe que isso faz referência a uma parábola, que é a parábola da ovelha desgarrada. Sacra História é a referência, né, à Bíblia. Olha lá, ó, né, pastor divino. Então, com algumas coisas ali a gente se pega, e mesmo não tendo entendido tudo, nós já sabemos que ele tem que, na primeira estrofe, ter apresentado o tema, na segunda, continuado o tema, na terceira, essa parte aí da ovelha perdida tem que ser uma contraposição, e no final ele tem que dar conta de resolver. Tudo bem? Então, próxima videoaula, próxima análise aqui é exatamente de mergulho dentro desse poema, tá certo? Um beijo, meus queridos, e até o próximo episódio.